Tu podes falar em português também, quer dizer, em espanhol também. A gente lá no Brasil entende bastante o espanhol, tá? Então, se precisar, não tem problema com isso, tá bom? Ya está bien. Ok. Considere que uma partícula de massa m se encontra em movimento. Introduza as grandezas físicas que descrevem a dinâmica do movimento. Ele quer que a gente fale sobre velocidade, deslocamento, esse tipo de coisa, tá bom? Em que Ujú. medida essas grandezas permitem tratar a primeira lei de Newton como um caso particular da segunda lei? Tu entendeu o que ele pediu nessa pergunta aqui? Tá meio confuso, né, o texto, concorda comigo? Sí, sí. Tu entendeu? Como é que tu respondeu isso aí? Ou tu não respondeu? Considera que no, no respondería. Mejor Não a la, responderia? Tudo no, a bem. la práctica. A las, Aham. Não se preocupe. Deixa eu dar uma olhada aqui e vou te explicar. Bem, o que ele quer que a gente descreva, né? Eu vou mostrar com alguns desenhos que eu acho que vai ficar bem claro também, né? O que acontece, né, é que a primeira e a segunda lei de Newton, elas tratam de situações um pouquinho diferentes, né? A primeira lei de Newton, ela trata mais especificamente da inércia, né? Ou seja, da tendência do movimento, não do movimento em si, da tendência. Então, por exemplo, digamos que esse objeto esteja se movendo com uma determinada velocidade para frente, a menos que haja uma força contrária a ele, por exemplo, a menos que haja uma força para cá, para a esquerda, ujú. esse objeto vai continuar se movendo para sempre para essa direção, para a direita, por causa da inércia, né, que é uma tendência que é, faz ele permanecer em movimento. Por exemplo, os objetos no espaço, né? Os objetos no espaço, eles continuam se movendo com a mesma velocidade para frente para sempre, a menos que haja uma força, né? Certo? Então é disso que trata a primeira lei. A Ok, grande diferença entre primeira e segunda leis de Newton é que a primeira trata da inércia, que a gente pode resumir como tendência de movimento, e a segunda trata do movimento em si, do movimento acelerado em si, vamos dizer assim. Por quê? Porque a inércia, ela não é apenas a tendência de ficar parado, mas também movimento, como está aqui, né? Agora, a segunda lei não. A segunda lei já trata de mudanças de movimento, né? O objeto estava se movendo para a direita, agora ele vai parar. Ou ele estava se movendo para a direita e agora ele vai para a esquerda, né? Essas mudanças abruptas, né, mudanças fortes de movimento, se dão por causa de forças. Até por isso que a segunda lei de Newton, né, é somatório das forças que agem sobre um objeto igual a massa vezes aceleração, né? Ou seja, força, massa, aceleração, né? E, por sua vez, né, a velocidade, por exemplo, que esse objeto tem aqui, pode ser dado por uma outra equação importante, né, que é essa, v igual a v zero mais at. Ou seja, tu permite o objeto ter uma mudança de velocidade caso ele esteja sendo acelerado. Ok? Bem, é basicamente isso, tá? Tu tens que mostrar que se ele não está acelerado, né, ele não vai ter. Se ele não tem aceleração, tu estás falando da primeira lei. Se ele tem aceleração, segunda lei de Newton. Ok? Mais ou menos ok, isso. Isso resume, né? Essa é a segunda lei. A primeira lei, né, basicamente, a única equação que a gente tem para a primeira lei é essa aqui, ó. S igual a S0 mais VT, que a gente costuma chamar de MRUV, o movimento retilíneo uniforme, né, onde não há ujú. mudança de velocidade, ela é constante, beleza? Então era só isso que o problema queria que tu fizesse. Ah, ya. Pensé que era Ok. más complejo. Não, nada disso. Bem tranquilo, né? Muito bem. Então, era uma questão teórica apenas isso. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Explica a origem do atrito entre duas superfícies e a forma como se manifesta.
nas suas vertentes estática e cinética. Como se parametriza o fenômeno no que se... Nossa, tá... Mas assim, o problema não é nem a diferença de língua, tá? É que tá muito mal escrito mesmo. Tá escrito de uma forma muito difícil, muito complexa. Yeah. Olha só, realmente tá difícil. Tá, vamos de novo. Explique a origem do atrito entre duas superfícies e a forma como se manifesta nas suas vertentes estática e cinética. Como se parametriza o fenômeno no que respeita ao cálculo das forças envolvidas. Ok, vamos ponto a ponto aqui, tá? Vamos primeiro nesse começo. A origem do atrito entre duas superfícies e como se manifesta. Bem, isso é bem importante, tá? Porque muitos alunos, eles acham que o atrito se deve apenas à superfície onde o objeto está a se mover, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um chão, a gente supostamente coloca um objeto em cima dele e pronto. Quem vai definir o, o atrito seria, por exemplo, a superfície aqui, se ela é rugosa. Mas não é verdade. Não é apenas a superfície por onde o objeto anda que define o atrito, tá bom? Também Uhum. é o objeto que está andando em cima. Então são essas duas coisas. A gente já pode escrever dessa forma aqui para responder a primeira pergunta. Vou responder ela de verde. O atrito se manifesta devido tanto à superfície onde o objeto se move, quanto ao devido ao próprio objeto. Por exemplo, eu acredito que tu imagina que seja assim, que vamos dizer assim, o vidro é uma superfície lisa, tem pouco atrito no vidro. E é verdade, né? Se tu colocares, por exemplo, um material de plástico em cima do vidro, ele vai se mover muito tranquilamente. Não vai ter maiores problemas ali. Não é verdade? Uhum. Sim. Perfeito. Um carrinho de brinquedo, por exemplo, né? Rodinhas de plástico, ele vai se mover normal, sem problema nenhum. Pouco atrito. Mas, se você colocar outro objeto de vidro em cima e tentar movê-lo, o atrito vai ser altíssimo. Altíssimo. Muito alto se você colocar dois objetos de vidro. Isso é bem comum. Então, quando tu vê num problema de física o coeficiente de atrito, aquela letra grega mi, aquilo se deve não só à superfície, quanto também ao objeto. Tudo bem? Uhum. Então tá bom. Vamos aqui na próxima. Ó. Nas suas vertentes estática e cinética. Bem, tu já deves ter percebido que, de modo geral, o atrito estático ele é maior que o atrito cinético, não é mesmo? Sim. Perfeito. Então, a gente até tem um gráfico aqui que pode ilustrar isso. Deixa eu mostrar para vocês. A maioria dos livros de física tem isso, tá? A gente coloca aqui num eixo a força que tu está aplicando, você está aplicando, e aqui a força de atrito, que a gente costuma chamar de FAT, força de atrito. De modo geral, elas crescem juntas. Por quê? Porque nesse primeiro momento aqui, você está trabalhando com a força de atrito estática, porque o objeto ainda está parado. Né? Imagina, você está tentando empurrar um objeto muito pesado e ele não se move, certo? Porque o atrito é tão forte que não permite a movimentação. Tudo bem? Uhum. Muito bem. Então, perceba uma coisa. Isso não é trivial que eu vou falar agora. Não é simples de perceber, mas eu quero que tu repare. A força que você está aplicando está aumentando com o tempo. Né? Cada vez aumento mais a força. Ao passo que eu vou aumentando a força de atrito aumenta automaticamente. Por que que isso acontece? Porque se apenas a sua força aumentasse e a força de atrito estático permanecesse igual, vamos chamar aqui de força de atrito estático, se E é de estático, se ela permanecesse igual,
significaria que o objeto começaria a se mover, porque tu eventualmente conseguiu superar a força de atrito estático. Não foi verdade. Mas também ela não pode ser maior que essa força que você está aplicando, ela tem que ser igual. Porque se por acaso a força de atrito fosse maior, imagina, tu tá aplicando uma força para o objeto ir para a esquerda, para a direita, e a força de atrito é para a esquerda. Se a força de atrito fosse sempre a mesma, e beleza, uma hora tu ia aplicar uma força muito fraca e a força de atrito é grande, o objeto do nada começaria a se mover para a esquerda. E a gente não vê isso na natureza. A gente não vê um objeto começar a se mover do nada, né? A força, o próprio atrito fazer o objeto começar a se mover. Isso não existe. Por isso que a força de atrito ela sempre se adapta, a força de atrito estática ela sempre se adapta, ela sempre é igual à força que você está aplicando, ok? Ok. Y puede ser menor, ¿verdad? O Oi, siempre desculpa. puede ser menor la fuerza de atrito. O solo Vai es. ser, vai ser Ah, ya. menor também. Só que num determinado momento, muito bem observado, ela vai começar a ser menor quando você supera a estática e começa o movimento. Ok. Daí o que, que vai acontecer? Aqui, a partir daqui, nós estamos falando de força de atrito cinético. Cinético vem de movimento. Então aqui começa a se mover, o objeto está se movendo. Certo? Então, nesse momento, a força de atrito cinético, né, ela vai ser menor do que a força que você está aplicando. Na verdade, a partir daqui, ela começa a ser uma força constante, enquanto, né, a força que você está aplicando aumenta. Está aumentando e ela permanece sempre a mesma, ok? Ok. Então é isso aí. Então vamos resumir tudo que eu falei. Eu coloquei de azul, então vamos lá. A força de atrito estático se adapta à força aplicada no objeto para que haja o equilíbrio. Ou seja, enquanto você não aplicou uma força suficientemente forte, tudo está parado, está em equilíbrio. A partir do momento que vencemos a força de atrito estático, começa o atrito cinético e essa é uma força sempre constante. Perfeito. Um bom resumo. Um bom resumo. Como se parametriza o fenômeno no que respeita ao cálculo das forças envolvidas? Olha, eu acho que essa frase está horrorosa. A única coisa que ele quer aqui é a equação, ok? E tu conhece a equação da força de atrito? Coeficiente cinético por N, Perfeito. Isso mesmo. Então, pero diga. eh, ¿cuál? ¿La del coeficiente cinético o estático? ¿O en Vai depender da general? situação. Se o objeto estiver parado, é o estático. Se Ah, ele ya, estiver em movimento, é o cinético. Mas essa é sempre a equação. O que vai ya, mudar é qual coeficiente, ok? ok. Só isso. Perfeito. E tem um outro ponto muito importante, né? Que as pessoas elas costumam negligenciar, que é o seguinte. Eu quero falar sobre isso aqui. Eu acho que o teu professor vai gostar que você fale também. A força de atrito é sempre contra a tendência de movimento e não contra o movimento em si. Ok? Ok. Por exemplo, vamos supor essa situação aqui. Ó. Tu tens um objeto aqui e tu tens um outro em cima. Muito bem, muito bem. Agora, veja, eles não estão grudados, né? Eles estão juntos só. Tem um em cima do outro. Tranquilo. Agora imagina que do nada esse objeto começa a se mover para frente. Do nada. Por inércia, você sabe, porque você já esteve num carro freando ou coisas do gênero assim, você sabe que esse objeto tende a vir para cá, certo? Ujú. Um vai para frente, outro vai para trás. Tu já não passou por isso? Com certeza, né? Dentro de um ônibus, algo do gênero. Muito bem. Então, para onde que vai apontar a força de atrito aqui? Para a direita ou para a Directo. esquerda? Para a direita, exatamente. Directo. Veja,
Apesar, veja só, olha só que interessante. Apesar de que isso como um todo está indo para a direita, a velocidade desse objeto como um todo é para a direita, a força de atrito que age nesse objeto aqui também é para a direita. Porque a tendência de movimento dele é para a esquerda por inércia. Aquela mesma inércia que nós estávamos falando antes. A tendência é para a esquerda. Ele está se movendo para a direita, mas a tendência é para a esquerda por inércia. Então a força de atrito aponta para a direita. Tudo bem? Ok, sí. Perfeito. Então esse é um ponto muito importante desse conteúdo. Todo mundo negligencia. Tem alguma questão daquela lista que tu esteja mais interessada em conversar? Sí, de la primera prueba, las que señalé, Hã? los ejercicios. Sim, da primeira prova? Muito bem. Sí. Não o teste escrito, né? A primeira prova, mas qual especificamente lá da primeira prova? Eh, el primero, la A B? A D, 1D? D, tá bom. D, Da 2, né? ajá, 2D, beleza. Vamos dar uma olhadinha. Estamos falando desse, certo? ajá, sí. Certo. Deixa eu pegar aqui. Só um segundo. Sim, foi o que tu me enviou lá no WhatsApp. Vamos ver. O objeto é lançado ao alto de um precipício de uma altura h com velocidade v0 segundo o ângulo θ. É o famoso movimento bidimensional. Como mostra a figura. Ao nível do solo há um poço P com uma largura L. Considere o sistema referencial apresentado com a origem no ponto O. Muito bem. O que nós queremos na D? Sem calcular, indique justificando em que pontos da trajetória o objeto se encontra nos instantes T2 e T3. Mas quais são os instantes T2 e T3? Tem que ler o resto do problema para entender, né? Deixa eu pegar melhor aqui, que já ficou meio feio aqui a letra. Só um segundo, tá? Deixa eu pegar aqui, colocar aqui. Agora dá para enxergar bem. Instantes T2 e T3. Determine a partir da definição a aceleração média nos intervalos de tempo T. Ah, tá ali os T2 e T3, certo. Mas ele quer saber sem calcular. Indique justificando em que pontos da trajetória o objeto se encontra nos instantes T2 e T3. Sem calcular. Ele quer que a gente imagine? Não tô entendendo, tá? Ah, vamos pensar um pouco. O que ele quer dizer com isso? Porque supostamente tu já calculou antes, concorda comigo? Já foi calculado as coisas aqui, né? Sí. Vamos ver o que já foi calculado. As equações de velocidade e posição, né? Tu com certeza utilizou aquelas equações S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, V igual a V0 mais AT, certo? Ajá, As sí, equações. Perfeito. sí, Feitas as equações, mediante aos dados informados aqui embaixo, né? Determine a velocidade do objeto nestes instantes. Muito bem, é só colocar na equação e pronto. Nada difícil. Determine a partir da definição a aceleração média nos intervalos de tempo. A definição de aceleração média é variação de velocidade dividido por variação de tempo, certo? sí. Certo. Então, tu conseguiu fazer isso também. Sí, sí, me salió una aceleración negativa y otra positiva. Uma aceleração negativa e outra positiva. Sí. Não, mas isso aí tá estranho, né? Porque. Não, eu acho que tu errou algum cálculo, tá? Em todos os pontos aqui, a aceleração vai ter que ser negativa. Tu tens como me enviar a conta? Ah, Se tu puder me enviar a conta que você fez, uma foto da conta que você fez, ajá, porque assim, a aceleração é negativa, porque é apenas a aceleração da gravidade, certo? Não tem outra ujú, aceleração aqui. Então, ela tem que ser a da gravidade. A menos que. Não, tem que ser, mas. É sempre. Só existe aceleração da gravidade aqui.
Mas me manda a conta para eu ver como é que você fez, tá? Ya. Ok. Deixa eu pegar ali. Ah, legal. Vamos ver. Muito bem. Essas velocidades você obteve com uma equação anterior, né? Sí. Essa equação, ela era uma equação vetorial ou era uma equação só do eixo x ou só do eixo y? Vectorial. Vetorial, Sí. tá. Bem, de fato, né? Se tu considerar as duas dimensões, Ujú. bem, tu pode me enviar uma foto disso também, só para ver como é que tu fez? Quero entender qual foi o erro aqui, porque não faz muito sentido a aceleração ser diferente. Tem um outro ponto importante também, né? Que existem dois tipos de medidas, né? Tem a aceleração, vamos dizer assim, tem a aceleração vetorial e tem a aceleração escalar, né? Tem que tomar cuidado com isso também. Vamos ver o que Ya. você fez. Ok, deixa eu colocar aqui. Parece muito boa. Vamos a ver. Ujú. Certo, certo. É, o problema é aqui tá tudo certo. Tem uma velocidade constante sempre no eixo horizontal, né? Sempre 4. Sí. E tu tem uma variação em Y. Perfeito. E daí o que tu fizeste aqui foi uma velocidade em módulo, né? Uma velocidade escalar, vamos dizer assim. Ajá. O módulo da velocidade. Muito bem. Isso na B. E na C, você utilizou esse módulo para encontrar a aceleração. Sí. Aham. É. Ahn, beleza. O problema é que eu não sei até que ponto isso faz sentido, né? Foi assim que o professor fez em sala para vocês? Ele Ah, fez igual, desse jeito, assim? ¿qué cosa? Devagar, por favor. Uhum. Se ele, quando ele fez cálculos parecidos com esses em sala de aula, Sí. ok. E ele fez na parte da aceleração igual ao que você fez aqui, com os módulos? No, de aceleración, no. De velocidad, sí. Pois é, a velocidade está certa, agora a aceleração está um tanto estranha aqui, porque utilizar os módulos para isso não faz assim muito sentido, tá? Não faz muito sentido. Eu acho que tu concorda comigo que esses resultados aqui não são muito coerentes, né? Ajá, Bem, de sí. toda forma, o nosso problema não está na C, está na D, né? Depois a gente vê como é que o professor trabalha esse tipo de situação. Sem calcular, indique justificando em que pontos da trajetória o objeto se encontra nos instantes T2 e T3. Os instantes T2 e T3
são instantes muito próximos de um segundo. Próximo de um segundo. Então, eu acredito, né, eu acho que tu vai concordar comigo, que vai estar bem próximo do início ainda, certo? Ele vai estar por aqui. Ou seja, antes do ponto de máximo, certo? Ujú. A pergunta que ele fez, já que ele fez uma pergunta bem genérica, a resposta também tem que ser bem genérica. A única coisa que eu consigo afirmar de importante para D é que vai estar antes do ponto de máximo. Definitivamente. Ok? Ok. Muito bem. Tanto é que a próxima pergunta é: determine a altura máxima do objeto, ou seja, já está associada com isso. E essa altura máxima, tu conseguirias encontrar? ¿Solo del objeto o considerando la altura de 5 metros? Ele quer o total, né? Então, a gente considera que aqui é zero, então ele já está numa altura de 5, e a Mm, gente tem que considerar essa altura aqui, né? Além do 5. No fim das contas, vai depender de como você escreveu as suas equações. Como que eu escreveria isso aqui, né? Eu escreveria mediante a definição do problema. Ele definiu que o zero é ali embaixo, certo? ujú. Então, a gente diria que a posição inicial é 5, né? A altura inicial é 5, de acordo com o enunciado, né? Isso. A velocidade inicial também é 5, só que ela tem um ângulo, né? Então, como nós estamos falando do eixo Y, né? O eixo vertical, 5 seno de 36, né? 36,87. Menos, por que que eu vou considerar menos aqui? Porque eu decidi que a velocidade para cima é positiva. E também porque eu decidi que a altura para cima é positiva. Porque ¿Y eu poderia ter. y el tiempo? Oi, desculpa. ¿El tiempo? O tempo agora, né? Então, claro, menos 9,81. Ah, faltou o tempo aqui também, né? Claro. Menos 9,81 t ao quadrado sobre 2. Ok? Essa é a equação da posição. A equação da velocidade, que é o que vai nos ajudar aqui, né? É 5 menos 5 vezes o seno aqui, né? Porque essa é a velocidade inicial. Menos 9,81 vezes t. E agora, utilizando essa equação da velocidade, tu consegue encontrar qual é o instante da altura máxima? No, con la de posición. A da posição não é tão útil para isso, tá? A gente tem que entender fisicamente o que significa altura máxima. Imagina agora você pegando o seu celular e jogando ele para cima. Você concorda comigo que a maior velocidade vai ser no momento que você jogou. E ao passo que o celular vai subindo, sua velocidade vai diminuindo, certo? Ujú. Ela diminui, diminui, até no momento em que o celular chega na velocidade zero e ele começa a cair, ok? Ok, Então ele sobe com velocidade positiva, sua velocidade chega a zero e ele começa a cair. Nesse momento, ele cai com velocidade negativa. Nesse momento que ele chega na velocidade zero, nós estamos na altura máxima. oh, ya. Então, o que a gente pode concluir é o seguinte: toda vez que um objeto jogado para cima chega na velocidade igual a zero, ele está na sua altura máxima. Isso tem a ver com cálculo. Você estudou cálculo já na faculdade ou está estudando agora cálculo? Estoy estudiando ahora Tu cálculo. chegou a estudar isso no secundário? Sí, sí, vi algo. Viu algo? Lá no cálculo, a gente aprende que uma coisa bem importante, a derivada de, a derivada de primeira ordem igualada a zero nos dá o ponto de máximo da função. Isso você sabe.
Se você deriva a sua função e iguala a zero, você encontra o ponto de máximo ou ponto de mínimo. No caso, nos dá um ponto importante, um ponto crítico, ou máximo ou mínimo. Perceba que a equação da altura, essa, se você derivar ela, você vai obter essa equação aqui. Reparou? Já aprendeu a Uhum. derivar falando nisso? Sim, um pouco. Já? Nossa. Porque o ano letivo começou agora há pouco, né? Faz pouco tempo que você começou, certo? Sim, É. Derivada é algo que a gente vê lá mais pelo meio do ano letivo, mas de toda forma é isso, tá? A derivada serve para isso, para você encontrar um ponto de máximo ou mínimo. Então, eu já estou te adiantando, né? Se você derivar essa equação, você vai obter essa. Velocidade é a derivada da posição. Então, se uhum. você pega a derivada igual a zero, a gente aprende isso lá no cálculo. Se você deriva igual a zero, você encontra o ponto de máximo da função que foi derivada, ou seja, dessa. Sendo assim, nós estamos encontrando a altura máxima. Se a gente diz que a velocidade é zero, a gente está encontrando a altura máxima. E isso está exatamente igual à realidade. A gente sabe que quando o objeto sobe e fica com velocidade zero, ali naquele instante é a altura máxima dele. Então faz tanto sentido matemático quanto sentido físico, ok? Ok, Então tá bom. Então o que, que a gente vai fazer agora para encontrar a altura máxima? Nós vamos encontrar esse instante onde a velocidade é zero. Substituir a velocidade por zero aqui. Muito bem. Então eu vou poder dizer que o tempo em que vai demorar para ele chegar na altura máxima é 5 seno de 36,87. Você sabe quanto é o seno de 36,87? sim. Se puder me dizer para eu colocar aqui já. É 0,6. 0,6, isso mesmo. Dividido por 9,81. Eu ia lhe perguntar uma coisa, pode ser sincera, tá? Qual português é mais difícil de entender? O dos portugueses ou dos brasileiros? Portugueses. Que Sim, bom, fico feliz então. Eu acho que o nosso é mais claro mesmo. Eles falam assim muito puxado, né? O sim. som do S. Que bom, fico feliz que eu tô podendo te ajudar nisso também. Então, olha só o que a gente acabou de encontrar. Se nossas contas estiverem certas, me parece que estão, este objeto chega na altura máxima aos 0,3 segundos. Ok, Rapidamente ele já está na altura máxima, né? Até porque 5 metros por segundo é uma velocidade muito baixa. Né? Para você ter uma ideia de quanto é só dividir por 3,6, né? Dá 1,4 quilômetros por hora. Isso é quase nada. Então imagina você pegar um objeto e jogar para cima com velocidade 1,4 quilômetros por hora. Ele logo vai subir e vai cair muito rapidamente. É o que nós estamos vendo nas nossas contas aqui, certo? sim. Vamos lembrar da questão anterior, né? A gente tinha que dizer se nos instantes, se nesses instantes aqui, né, 0,3 e 0,6, o nosso objeto, onde que estaria o nosso objeto, não é mesmo? Parece que a nossa ideia estava errada, né? Eu falei que ele estaria logo no começo e ainda não está no começo, né? Ele já passou, né? Porque olha só, 0,3 é logo ali no ponto de máximo mesmo, como a gente acabou de calcular, Uhum. 0,3. Sim. E 0,6 já passou, né? Passou bastante até para falar a verdade. Parece que 0,6 aqui é o dobro desse. E isso é um ponto muito importante, tá? Quero que você saiba uma coisa. Os movimentos bidimensionais na física são simétricos. O que eu quero dizer com isso? Vou fazer um desenho para tu entender. Olha só. Aqui, vou fazer um desenho bem simples. Não está muito bonito, mas é o que eu posso fazer no momento. Vamos dizer que esse aqui é o ponto de máximo, tá? A altura
máxima. Muito bem. A distância aqui tem que ser igual a essa distância aqui. É o mesmo valor. É simétrico. O movimento bidimensional é sempre simétrico em relação à altura máxima. E o tempo também. O tempo para chegar na altura máxima é o mesmo tempo para sair da altura máxima e chegar ao chão novamente. Tudo bem? Sim. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Se a gente acabou de encontrar que esse valor aqui é o tempo que demora para chegar na altura máxima, note que esse valor aqui é o dobro desse, não é mesmo? Uhum. Portanto, esse é o tempo em que o objeto vai novamente estar na altura do morro aqui. Ok? Ok. Com o cálculo a gente conseguiu perceber isso, né? Só olhando, agora há pouco não foi possível. É claro, esse tipo de coisa é algo que a gente faz com prática, né? E com atenção também. Eu não estava muito atento, apesar de ter prática. Eu pensei besteira aqui. Ou nem tanto, né? Porque eu acho que eu cometi um erro aqui. A velocidade em quilômetros por hora tu tem que multiplicar por 3,6. Na verdade, são 18 quilômetros por hora. De toda forma, 18 quilômetros por hora é muito pouca velocidade. Então, por isso que ele não sobe tanto. Bem, vamos para a próxima pergunta. Determine se o objeto se imobiliza no solo ou se cai no poço. Então, ele quer saber se o movimento chega ou passa desse ponto aqui. Concorda comigo? Ajá. Essa é a questão. Porque se ele não se mover o suficiente na horizontal para passar desse ponto, ele cai no poço. Se ele se mover, ele não cai no poço. Então, o enunciado fala que esse valor aqui é 5. Muito bem. E você sabe como encontrar essa resposta da pergunta F? No, no. Não tens ideia? Um, Vamos lá, né? Nós temos a equação do movimento horizontal. O movimento horizontal não tem aceleração, certo? Então, qual é a única equação que existe na horizontal? Me diga, você sabe? de posición Posição, exatamente. A 4, gente no Isso, a gente no 4T. Bra- Isso, no Brasil a gente chama essa equação de sorvete. De solo- Sorvete, porque S igual a S0 mais VT, sorvete, ou sorvetinho. ya. Quando tu for ver um vídeo no YouTube, você vai entender agora o que é o sorvete. É esse cara. Sorvete. Então, essa equação, ela, bem, ela é só assim, né? Ela é simples dessa forma, ela só tem um termo de posição aqui, que a gente pode até escrever como o próprio deslocamento, vezes a velocidade por tempo, pois não há aceleração, a velocidade é sempre a mesma. Pronto. Mas pode surgir a pergunta, né? Muita gente se pergunta se o fato de existir aceleração da gravidade não afetaria o movimento horizontal. Você acha que o fato de ter aceleração da gravidade afeta ou não o movimento horizontal? O movimento vertical. Acho, Desculpa, o movimento horizontal, tô falando besteira. Diga, pode falar. yo creo que no. Você está certa, porque existe um teorema chamado Teorema de Galileu, ok? O princípio de Galileu, na verdade. E o princípio de Galileu diz o seguinte: uma grandeza ortogonal à outra não afeta o seu valor. Vamos resumir dessa forma. Ou seja, como a aceleração ela existe só na vertical, a gravidade é totalmente vertical, ela não irá afetar em nada o movimento horizontal. É isso, ok? Ya. Então, você pode trabalhar como se não existisse gravidade. Portanto, lá no enunciado ele fala sobre a velocidade horizontal, não é mesmo? A velocidade horizontal é 5 vezes o cosseno de 36, qualquer coisa lá, né? Você sabe qual que é o cosseno do 36 ali? Coseno de É 36,8. 0,87? Quanto que é? 0,79.
0,79. Vamos arredondar para 0,8, tá? Ok. Então, vamos colocar aqui. Eu estou estudando espanhol também no Duolingo, porque eu quero um dia dar aula em espanhol. 100%. Sim. É muito legal. Então tá. 5 vezes 0,8. Então o que acontece? Bem, 5 vezes 8 é 40, né? Então 5 vezes 0,8 é 4. Então perceba que a gente precisa de algumas informações ainda para encontrar, né? Se de fato deu certo. Note que para ele cair ou não no poço, está tudo relacionado com os 5 metros aqui, certo, Mabel? Sim. Então olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou colocar esses 5 metros aqui no deslocamento, para saber qual deve ser o tempo de queda para que ele caia ali naquele limite do poço. Ok. 5 igual a 4t. Portanto, t igual a 5 sobre 4, ou seja, 1,2. Concorda comigo? Sim. Ou seja, a questão é o seguinte: para que com essa velocidade horizontal o objeto chegue no limite do poço, é necessário que ele se mova por 1,2 segundos. Se ele se Ok. mover por mais de 1,2 segundos, ele vai para frente do poço. Se ele se mover para menos, ele vai para trás do poço, não é? Porque a gente está estudando justamente isso, né? Ele indo para trás, mais tempo. Ele vai para, quer dizer, ele indo para frente, mais tempo. Para trás, menos tempo. Agora, a pergunta é o seguinte: onde é que a gente vai encontrar o real tempo que esse objeto chegou aqui embaixo? Porque a gente sabe que ele precisa de pelo menos 1,2 segundos para não cair no poço. Se ele ficou se movendo por mais tempo, ele vai lá longe. Ok. Se ele se moveu rapidamente, ele cai no poço. Então, onde que a gente vai encontrar o tempo que ele realmente ficou se movendo? Você sabe me dizer? ¿Un tiempo de qué? O tempo de queda. Onde que a gente vai encontrar esse tempo de queda? Com qual equação, com qual conta nós podemos encontrar esse tempo que ele ficou caindo? Mm, Tens ideia? A ver, velocidad final menos velocidad inicial. Sim, ¿No? sim, pode ser. Puede ser. O problema é que você não sabe a velocidade final. Não é mesmo? Você não sabe. A única coisa que você realmente sabe é que ele caiu por 5 metros, não é mesmo? Ah, ya. A Sí. altura vertical que ele caiu foi 5 metros. Então, o que a gente pode fazer é utilizar essa equação aqui e encontrar quanto tempo demorou para ele cair esses 5 metros, ok? Ok. Veja que aqui nós estamos falando de 5 metros verticais de queda. Quanto ao buraco, era 5 metros horizontais de movimento. Então, agora, eu vou falar exatamente isso. Veja. Precisamos saber quanto tempo o objeto ficou caindo. Se ele ficou mais de 1,2 segundos, significa que ele passou do poço. Se ele caiu em menos tempo, ele caiu no poço. Podemos encontrar esse tempo de queda na equação vertical. Note que esse y aqui, você concorda comigo? Que é o y final, certo? Qual é o valor dele, então, se a gente está interessado no momento em que ele se encontra aqui nessa região? Qual é o valor do y? Aí. Y de Y, 5
Não, porque Não. a gente definiu que o 5 é aqui em cima, lembra? Então, zero. Zero, exatamente. Aí assim, zero. Perfeito. Então a gente vai trocar aqui por zero e vamos resolver essa conta. Essa aqui é uma fórmula, é uma equação quadrática. Aqui no Portugal eles chamam de a conta que resolve essa aqui, essa fórmula aqui é a fórmula resolvente. Você já deve ter escutado fórmula resolvente, né? Nas aulas. Então tu tens que utilizar a fórmula resolvente. A tua aula é em português ou é em inglês? Em português. Português. Entendi. Então eles vão utilizar a fórmula resolvente, que é aquela que tem o delta igual a b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa aí tu conhece, né? Sim, sim, conheço. Então, como eu acredito que tu sabe fazer essa conta, eu não vou fazer, eu vou simplesmente colocar no meu programa aqui e ele vai me dizer a resposta, tá bom? Tá bom. Depois, se tu quiseres, tu pode resolver essa conta sozinha. Só um segundo que eu estou a colocar ele aqui. Ah, chegou na resposta. Tem uma série de respostas, na verdade. Ah, claro, porque ele usou um seno aleatório. Qual que é o seno de 36,87 mesmo? Tu tinha me dito que era 0,6, né? Ou era 0 quanto mesmo? Não lembro agora. 06. 0,6? Tá bom. Então eu vou colocar o 0,6 lá. Seno de 36,87 é 0,6. Então, Uhum. 0,6. Pronto. Ele chegou nessas duas respostas aqui, resolvendo a fórmula resolvente, como diz os portugueses. Fórmula resolvente. Olha só. Essa é a resposta que nos interessa, porque não existe tempo negativo, certo? Então isso aqui não vale. Isso aqui está errado. A coisa que importa é essa. Então, olha só o que a gente acabou de encontrar. Nós encontramos que este objeto demora 1,36 segundos para chegar até o chão. Tudo bem? Uhum. E nós tínhamos encontrado que ele precisa de 1,2 segundos, pelo menos, para conseguir não cair no poço. Então, surge a pergunta: ele caiu no poço ou não caiu no poço? No, Não afuera. caiu, exatamente. Foi para fora. Muito bem. Agora a pergunta é, né? Veja que, que essa nem é a pergunta ainda, né? Ó, é só parte da pergunta. A gente percebeu que ele não caiu no poço, então ele se imobilizou no solo. Qual a velocidade quando ele caiu no solo? Ele quer saber a velocidade vetorial. Então, nós temos que fazer o quê? Você sabe o que a gente tem que fazer agora? Para La, encontrar a la, velocidade com que ele atingiu o chão? la Pode dizer, desculpa. velocidad final, entonces. Isso, a velocidade final. O problema é que a gente tem duas velocidades, a horizontal e a vertical, não é mesmo? La horizontal, en horizontal. A horizontal é sempre a mesma. O problema é que eu vou fazer um esboço do que. Nossa, tá muito grande já esse arquivo, né? Não vai ficar legal. Deixa eu fazer o seguinte: eu vou apagar isso aqui que tu me enviaste para dar mais espaço, ¿Y, porque senão fica muito feio. Diga. ¿Y qué es ficar legal? Ficar legal? Ficar legal é. O arquivo ele fica com um aspecto feio, as Ah, letras ficam feias, assim. Então, eles chamam de fish. Legal é fish aqui em Portugal. Tudo bem. ya, ya Então entendí. tá. Cool, cool. Eu quero que o arquivo fique cool. Muito bem. Ahn, o que acontece é o seguinte: o nosso objeto ele vai cair dessa forma aqui, olha só. Concorda comigo? Ajá. Um pouco de movimento para horizontal, um pouco de movimento para baixo. Queremos saber qual é essa velocidade. E como é que a gente vai encontrar essa velocidade, né? A gente tem que saber as componentes dela para poder fazer o teorema de Pitágoras. E assim a gente vai encontrar o valor da velocidade. Você já sabe qual é a velocidade horizontal, né? A velocidade horizontal é 5 cosseno de 36. Mas a velocidade vertical não é isso, né?
A velocidade vertical tem que usar o V igual a V0 mais AT. Ujú. Opa, deixa eu fazer isso aqui do lado. Muito bem. Bem, nós sabemos que o V0 é 5 seno de 36, menos a aceleração e o tempo. O tempo de queda está aqui. 1,36, certo? Sí. Agora, a única coisa que tu precisa fazer é resolver essa continha. Mm, Que coisa boa, né? 5 vezes o cosseno de 36 a gente já tinha calculado, né? Cosseno de 36 era quanto mesmo? Eu tô com uma memória muito ruim. 0,8. Cosseno de 36 é 0,8. Vezes 5 dá 4. E aqui vai dar 3, né? Menos. 5 vezes seno de 36 é 3. Ou eu tô viajando? Não, é isso mesmo. Menos o 9,8 vezes 136. 9,8 vezes 1,36. 13,32. Então, essa aqui é a velocidade em forma de vetor. Se tu quiser achar o módulo dela, eu não acho que seja isso que o problema pediu, mas se tu quiseres. Opa. ya, Pitágoras, concorda comigo? sí. Pois pronto. Daí tá resolvido. Encontramos a velocidade com que ele atinge o chão. Ok? Ok. Ok, e para finalizar, vamos ver se a gente consegue terminar a G, né? Para um lançamento com velocidade genérica V0, segundo um ângulo θ, uma altura h e posto de largura L, determine a gama de ângulos para os quais o objeto cai sempre dentro do poço. Ele quer saber qual ângulos que faz o objeto cair no poço. A gente pode imaginar que tem ângulos bem altos que fazem ele cair, né? E eu acho que é isso. É só uns ângulos bem altos que fazem ele cair, concorda comigo? Bem, como é que a gente vai encontrar isso, né? Existe uma equação que dá isso, beleza? Eu posso encontrar ela lá nos meus arquivos e te passar depois, porque eu não lembro ela de cabeça, mas eu sei que Ok. tem, depende do Sí. seno do ângulo, do seno de 2θ até eu tenho ela ali, a equação do alcance. E é isso, ok? Agora, se for para fazer essa conta, Ujú. ela é um pouco longa, tá? Mas eu tenho uns slides que tem essas contas feitas passo a passo. Então eu posso te enviar depois, pode Sí, ser? sí, Então tá puede bom. ser. Então tá bom. Poxa, espero ter te ajudado, tá? Desculpa se foi muito difícil de entender alguma coisa que eu falei e tal, porque eu falo meio rápido às vezes. Ujú. Mas muito obrigado, foi muito legal trabalhar com você. Qualquer coisa, é só me chamar de novo que a gente faz mais contas juntos, tá bom? Ok, obrigada igualmente. Eu que Percibe, agradeço. percibe cuando falo. Então tá bom. Tchau, tchau. Chao, gracias.